Beleza, professor. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês um pouquinho sobre os regimes de tributação, né? Os regimes de tributação existentes no Brasil, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem os principais regimes tributários no Brasil são esses. Lembrando para vocês, pessoal, que regime tributário é totalmente diferente de regime de enquadramento. Tá? Então, quando vocês verem ME e EPP, microempresa e empresa de pequeno porte, esses são regimes de enquadramento, tá? Eles não são regimes tributários, tá? Então, uma ME é aquela empresa que fatura até 480 mil, né? E uma EPP é que fatura até 4 milhões e 800, certo? Então, é totalmente diferente a questão tributária da questão de enquadramento, tá? Então, hoje, os principais regimes que nós temos no Brasil é o MEI, o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, né? Então, esses são os 5 regimes que existem hoje dentro da nossa legislação tributária, né? Então, o primeiro regime, que é o mais simples, ele é o menos dificultoso, entre aspas, né? Eu tenho cliente que eu faço a folha de pagamento de MEI e eu deixo bem claro os prós e os contras do MEI. O MEI não tem só benefício, não. Né? O MEI ele tem algumas desvantagens. Eu vou passar para vocês a principal desvantagem que existe dentro do MEI. Por incrível que pareça, o microempreendedor ele tem uma desvantagem, né? E as regras do MEI todo mundo conhece, é faturamento 81 mil ano ou fração de mês. O que vem a ser essa fração de mês, né? Tanto para o MEI quanto para o Simples Nacional, a fração de mês ela existe. Então, se uma empresa fatura até 6.750 por mês, ela permanece no MEI. Se ela, né, ultrapassar os 6.750 e no outro mês ela não ultrapassar, não tem problema. O MEI, ele não tem limite por mês. O MEI é 81 mil ano, certo? E um funcionário com um salário mínimo ou piso da categoria. Essa questão de um salário mínimo por funcionário não é um salário mínimo, por exemplo, 1.045 não, 1.100. Hoje o salário mínimo está 1.100. Não é que tenha que ser 1.100. O comércio, o salário comercial hoje, ele é 1.184. Então, o MEI, ele pode ter um funcionário com R$ 1.184, que é o salário da categoria de comércio. Então, por isso que fala, é um funcionário com um salário mínimo ou piso da categoria. Então, o MEI pode ganhar mais que um salário mínimo? Pode. Ele pode ganhar com base no piso daquela categoria, certo? Características do MEI: recolhimento único dos impostos federal, estadual e municipal, inclusive o INSS, né? O INSS, né? A maior parte dos R$ 60, que é a taxa do MEI, a maior parte dela é para o INSS. Por quê? O MEI ele foi criado com o intuito, né, de diminuir o déficit da Previdência. Essa é a intenção do MEI. Tá? Eu não vejo outra intenção. Tá? Isso falando o Alex, isso falando opinião minha. Tá? Eu não vejo outra funcionalidade, outra intenção do legislador em criar o MEI. Tá? A função principal do legislador ao criar o MEI foi, né, diminuir o déficit da Previdência. Porque muita gente entrava com LOAS,
né, que é aquele BPC, Benefício de Prestação Continuada, que era para aquelas pessoas que nunca contribuíram e têm estado de pobreza e de necessidade de receber uma aposentadoria. Então, ele, para tentar diminuir a defasagem do INSS nesse aspecto, ele criou o MEI, né? E tirando também a informalidade. O carro-chefe é a informalidade, mas não é. Por trás dos panos, a intenção do MEI é aumentar o recolhimento do INSS. Tanto é que 90% dos R$ 60 lá vai para o INSS. O resto que vai para o município, depois vai para o estado e depois vai para a Receita Federal. É bem pouco o percentual de participação dos outros entes. A Receita Federal, o INSS, a Previdência fica com a maior parte. Tá? Os benefícios do MEI, né? Eles podem, né? O MEI, primeiramente, para ser MEI, ele tem que ser Simples Nacional, ou seja, todo MEI é Simples Nacional, tá? Isso é regra. Eu preciso optar pelo Simples Nacional para eu ser MEI. Benefício dele, em licitação, ele pode participar com certidões vencidas, certo? Tendo prazo de 5 dias prorrogado para mais 5 para apresentar certidões depois válidas. Ou no caso de empate, né? Ele também tem benefício, porque o órgão, olha só, o tamanho do rombo que pode acontecer numa licitação onde aconteça empate. Se acontecer empate, né, o MEI, mesmo que ele tenha um preço, né, acima, ele tem a possibilidade de dar outro lance, certo? Então, no caso de empate, o órgão público tem a obrigação de comprar de quem é Simples Nacional, no caso o MEI. E também outro benefício que tem nas licitações, segundo a 8666, ela foi mudada agora, inclusive em 2021, né, 2021, o Bolsonaro mudou bastante coisa em licitação, bastante normas novas em licitação, tornou o processo licitatório um pouco mais simples, né, que ele é um pouco engessado, ele facilitou bastante a questão da operacionalidade da licitação. E é uma lei bem fresquinha agora de 2021, inclusive saiu esse mês. Né? O MEI ele tem a possibilidade de participar exclusivamente. Então, o órgão, né, o órgão público, prefeitura, estado, quem seja, pode realizar uma licitação exclusivo para MEI. Tá? E aqui entra a questão que eu disse para vocês. Aposentadoria por idade. Pessoal, o MEI só aposenta por idade, tá? Quem tem a intenção de aposentar, que está difícil, mas, né, a gente não pode perder a esperança, porque recolhemos a vida inteira por INSS. Então, o MEI, tá? O MEI, ele só aposenta por idade. Ele não aposenta por tempo de contribuição, certo? Então, essa é a principal desvantagem do MEI, tá? Não aposenta por tempo de contribuição, a não ser que ele contribua a diferença de 15% que falta. Uma guia no carnê para ele aposentar por tempo de contribuição. Mas se a pessoa paga apenas o carnezinho do MEI, ele só vai aposentar por idade. Ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? E também todos os demais benefícios previdenciários, né? Que tem auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, normal, desde que atenda às carências que são exigidas, né? Então, a principal desvantagem do MEI é que aposenta por idade. Então, olha só, por isso que eu torno a dizer que a criação do MEI só veio para diminuir a defasagem da Previdência. Por quê? Porque as pessoas já aposentavam por idade. Pessoas, elas já tendo uma contribuição mínima de 15, era 15 anos, né? Agora que mudou para 20, mas tinha 15 anos de contribuição, não atingiu o tempo mínimo de contribuição
por aposentadoria para ter aposentadoria por tempo de contribuição, mas atingia a idade, tinha 15 anos de contribuição, pronto. Agora o MEI veio para regulamentar essa questão, né? As pessoas que trabalhavam na informalidade, né? Atinge 65 anos, tem 15 anos de... Hoje é 20, tem 20 anos de contribuição, aposenta por idade. Mas antes, né, a pessoa entrava pedindo LOAS, né, que é o BPC, benefício de prestação continuada, é aquele para as pessoas mais carentes, e sem contribuir nada, e aposentava. O que o governo fez? Criou o MEI para regulamentar os informais, né, e falou, agora vocês vão recolher aí 5% do salário mínimo e mais um picadinho aí para o Estado, para a Receita e para o município, e vocês vão ter direito à aposentadoria por idade. E apenas aposentadoria por idade, tá? E no caso, aposentadoria por invalidez, que aí não tem jeito, né? O cara ficou inválido, ele vai ter direito, mas a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe para o MEI. Inclusive, eu estou estudando bastante essa questão de previdência, a intenção do legislador, né, é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Essa é a intenção do legislador. Né? Hoje é uma regra somando idade mais tempo de contribuição. Então, logo, logo, nós não vamos ter mais aposentadoria por tempo de contribuição, porque nós atingimos os 35 muito antes de atingir a idade, quem começa cedo. Então, segundo os especialistas do INSS, uma parte da defasagem, né, do déficit é isso. Pessoas chegam a 55 anos e já tem 35 de contribuição, se ela começou com 20, ela já tinha direito e aposentava. Hoje, ela tem que ter a soma de idade mais contribuição. Logo, vai ser apenas a idade. Tá? Então, a principal desvantagem do MEI é aposentadoria por idade apenas. E apenas um salário mínimo. Tá? Que já existia antes do MEI, né? Que através do LOAS, né? Que já existia esse benefício. Outro absurdo que eu costumo dizer do MEI é a desobrigação de contabilidade. Né? O MEI ele está desobrigado de contabilidade. Tá? É a única empresa, o único enquadramento, né, que está desobrigado de apresentar contabilidade. Todas as demais são obrigadas. Então, o nosso Código Civil diz o seguinte: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrente. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração de seus livros, em correspondente e a levantar. É dispensado das exigências desse artigo o pequeno empresário a que se refere o artigo. Então, o MEI ele é o único desobrigado, tá? Mas eu torno a dizer, o MEI, para ele participar, né? Para ele participar de uma licitação, ele precisa, né, provar, para ele participar de um processo licitatório, ele precisa provar capacidade econômica, financeira, né, e através de alguns relatórios, seja o balanço, seja a DRE, né, ou seja o cálculo de índice de liquidez real, composição de endividamento, e quem assina esses relatórios é o contador. Então, beleza, ele pode participar de licitação, tem vantagem na licitação, mas ele vai precisar, né, de balanço para provar a situação econômica, porque a 8.606, que é a que regula a licitação, ela exige que as empresas que prestam serviço para com o órgão público provem sua capacidade financeira para não virar um elefante branco da vida, né? Aqueles mega construções lá que param no meio do caminho, a empresa participou da licitação, né? Provou que tinha capacidade e no fim não tinha capacidade nenhuma para terminar a obra. Então fica
aquele monte de ferragem, um monte de obra inacabada. Outra característica, né, que eu acho também um absurdo. Falta de emissão de nota fiscal. O MEI não há necessidade. O MEI é uma forma, né, de não emitir nota. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, certo? Ele não é obrigado, tanto é que na própria declaração do MEI tem um campo com nota e um campo sem nota fiscal. É um absurdo, mas é assim que está na legislação do MEI. Não precisa de alvará, o alvará é isento, né? Não precisa recolher o alvará. E obrigações acessórias. Algumas obrigações acessórias o MEI também está isento, né? E a principal vantagem do MEI é que a alíquota dele é única, certo? A alíquota do MEI é única. Simples Nacional. Esse menino não tá. Liberar para esse menino entrar. Aí, pronto. Simples Nacional, né? Característica do Simples: a unificação dos impostos, federal, estadual e municipal, com exceção do ICMS substituição e do ICMS de FAO. Então, o ICMS substituição tributária, se vocês olharem na Lei 123, né? Na Lei 123, no artigo do 92 para frente, ele fala que o ICMS substituição tributária e o ICMS diferencial de alíquota, eles não entram na base de cálculo do Simples Nacional, certo? Então, o Simples Nacional não engloba ICMS e ST. Tanto é que as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, uma indústria que é optante pelo Simples Nacional, ela paga um ICMS e substituição tributária altíssimo. Por quê? Porque ela não tem a opção do crédito, certo? Então ela paga um ICMS de uma tributária muito alto. Assim como também uma empresa que compra uma mercadoria fora do estado e que seja substituição tributária aqui, para ela recolher a substituição tributária, também ela paga um valor muito alto, porque o Simples Nacional não dá direito ao crédito da entrada, certo? Outra vantagem do Simples Nacional, não paga INSS patronal, certo? O que é o INSS patronal? O INSS patronal é a parte do INSS que cabe às empresas. Não sei se alguém, o Leandro deve conhecer, alguns aí já devem conhecer. Mas, além do INSS dos empregados, né, as empresas que não são simples, elas devem recolher o INSS patronal, que é um absurdo, né? Então, é 20% sobre a folha de pagamento. Todas as empresas que não são simples devem recolher o INSS patronal, certo? Simplificação da contabilidade. Existe, né, uma norma brasileira, a NBCP 2000, né, que é específica para a simplificação da contabilidade, né? Contabilidade do Simples Nacional, né? Uma contabilidade simplificada. Não é que ela é desobrigada, é que é uma contabilidade simplificada. Também os mesmos benefícios que o MEI tem nas licitações, o Simples Nacional também tem. Pode participar com certidão vencida, na caso de empate ele tem direito de desempate e também os órgãos podem criar exclusividade de licitação para MEI e também para Simples, né? Característica do Simples. Quem pode ser Simples? Quem não pode, né? Quem não pode. Porque quem pode é o que não está aqui é o que pode ser simples. Então não pode ser simples fábrica de bebida, fábrica de cigarro, fábrica de munição, de armas, né? Não pode ser simples a empresa que tem um sócio pessoa jurídica ou tem um sócio pessoa física que resida no exterior, né? Também essa informação é muito importante. Vou explicar bem detalhada essa informação. Eu já tive caso de desenquadramento que pega justamente essa exceção aqui, ó. Então, o sócio administrador em outra empresa que não seja simples,
eu posso ter um sócio numa empresa simples e o mesmo sócio em outra empresa não simples. Se ele for o administrador, certo? Se ele for o administrador das duas empresas, o faturamento das duas não pode ultrapassar 4.800.000 para que a que é simples permaneça no simples. Então, olha só, imagine, eu tenho uma empresa que é simples, eu sou sócio administrador de uma empresa que é simples e sou sócio administrador de outra empresa que não é simples nacional. Tá? Isso é caso prático, isso é caso de vivência, tá? Então eu sou sócio de uma que é simples e uma que não é simples. Beleza. Sou sócio administrador nas duas. Lá no contrato social está Alex como sócio administrador. Ok, na Receita Federal está Alex como sócio administrador. Para que a empresa que é simples permaneça no simples, o faturamento das duas não pode ultrapassar 4.800.000 no ano, certo? Ou seja, o faturamento das duas se correlacionam quando eu sou sócio administrador em uma e sou sócio administrador na outra que não é simples. Então, isso aqui é caso prático. Então, a Receita, às vezes, essa questão de informação para os clientes é muito importante. Essa informação aqui é uma informação que está lá entre linhas, né? Então, às vezes, passa desapercebido pela gente. Mas, né, eu sou sócio administrador de uma que é simples, sócio administrador de outra que não é. Sem somar, soma-se o faturamento das duas para que aquela que é simples permaneça. Se a soma dos dois faturamentos ultrapassar os 4.800.000, desenquadra aquela empresa que é simples, tá? Então isso aqui é regra base. É uma coisa prática que aconteceu e desenquadrou e não teve jeito. Estamos com defesa e não teve jeito, tá? Então, outra questão, não pode ser simples nacional, faturamento acima de 4.800.000, é base. E também não tem adeptos federais, estaduais ou municipais. Quando a gente faz a opção do simples, se tem débito, a Receita manda um comunicado, fala, ó, sua opção do simples está suspensa até que regularize suas dívidas com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, até tal data, certo? Então, não posso ter débitos, né, nem federais, nem estaduais e nem municipais. Pessoal, eu gostaria de comentar uma coisa, a questão dos débitos estaduais, uma coisa bem, até além do normal que o nosso estado de Mato Grosso faz, né? Os débitos da pessoa física no estado, isso estou falando no âmbito estadual, tá? Os débitos da pessoa física, eles bloqueiam a opção do Simples Nacional. Então, se eu devo IPVA do meu carro pessoal e a minha empresa pede a opção do Simples, eu preciso recolher esse débito estadual. Se eu preciso de uma certidão do CNPJ e eu não paguei o IPVA do meu carro que está no CPF, ele bloqueia a emissão da certidão. Então, o Estado ele é um pouco abusivo, porque nós temos um princípio, inclusive até um dia eu questionei um fiscal. Nós temos o princípio da entidade, né? Nós temos o princípio da entidade. O que diz o princípio da entidade? Patrimônio da pessoa física não se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, o Estado ele abusa e desabusa do princípio da entidade, né? Ele bloqueia a certidão, ele bloqueia a opção do Simples por um débito que existe na pessoa física. E pelo nosso princípio básico, né, que é o princípio da entidade, patrimônios não se confundem. Nesse caso, o Estado está infringindo diretamente o princípio da entidade, né? Isso é até, uma vez eu até conversei com um fiscal sobre isso, com o Alex, é procedimento padrão do sistema. Ele
falei, mas o sistema não pode estar em desacordo com a lei, né? Está totalmente em desacordo com a lei, porque está ferindo o princípio, está ferindo a legislação, não tem jeito. E a desvantagem do Simples, principal desvantagem, é que a base de cálculo do Simples será o faturamento, ou seja, baseado no princípio da capacidade contributiva, né, que é um dos princípios do direito tributário o princípio mais justo que existe, eu acredito, é a forma de tributação mais justa, é proporcional ao faturamento, paga mais quem vende mais, paga menos quem vende menos. Só que a desvantagem é que eu não abato as minhas despesas, eu pago sobre o faturamento. Então, se eu vendo 100 e tenho uma despesa de 90, esses 90 não vai fazer reflexo algum na alíquota do Simples, né? Ele não abate o valor das minhas despesas, ele não abate. Então, assim, o Simples Nacional, ele tem algumas vantagens, mas a principal desvantagem dele é que a base de cálculo é o faturamento, né? A forma de calcular o Simples eu acho justa, beleza, é baseado na capacidade contributiva, né? É o princípio da isonomia, igualar os desiguais, né? Que está lá na Constituição Federal, ou seja, paga mais quem vende mais, paga menos quem vende menos. Ok. A forma de cálculo, ok. Mas a base de cálculo é o faturamento. Se você vende um e tem um custo de um, você vai pagar em cima de um. Diferente, né, do caso do lucro real. Lucro presumido. Lucro presumido nada difere, pessoal. Lucro presumido, eu sempre falo até para os meus clientes, o lucro presumido nada difere do Simples Nacional. Tá? Por quê? Porque o lucro presumido, a base de cálculo também é o faturamento, certo? Proporcional ao tipo de atividade. Mas no lucro presumido eu também não posso descontar as minhas despesas. Tá? As alíquotas são fixas, proporcionais ao tipo de atividade. Né? É uma presunção do lucro. Por isso que o lucro é presumido. E não pensem vocês que o governo é bobo. Não, o governo ele não é bobo. Jamais. Jamais. Eu, particularmente, nunca vi um comércio dar 8% de lucro. Nunca vi. De lucro líquido, eu nunca vi um comércio dar 8%. Tá? Serviço até pode ser que dê os 32%, porque serviço não tem estoque, não, a mão de obra é menos, mas um comércio, um supermercado dá 8% de lucro líquido para eu pagar imposto de renda, nunca vi, né? Nunca vi mesmo. Né? Então ele presume o lucro, né? O lucro presumido, como o próprio nome diz, ele presume o lucro, né? Então para comércio ele presume que é 8. Lembrando, pessoal, que a alíquota do imposto de renda, né, ela é 15%. Sempre vai ser 15%. Então, presume-se que o lucro é 8%, né? E calcula 15% em cima de 8% da venda. Então, se eu tenho uma venda de 100 mil reais, presume-se que dessa venda de 100 mil reais, 8% dessa venda, ou seja, 8 mil reais é lucro, e em cima dos 8 mil reais eu calculo o imposto de renda da pessoa jurídica. Né? Assim é para o comércio de combustível, que é 1,6%, transporte e serviço aqui, que é 32%. Tá? Lembrando que a atividade rural também, né, pode ser optante pelo lucro presumido. Tá? Uma agropecuária rural, né, ela pode ser uma empresa, posso tirar da pessoa física, passar para a pessoa jurídica e virar uma agropecuária. Tá? O lucro presumido, né, ele não unifica os impostos. Então, eu tenho imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, certo? No lucro presumido, né, o PIS e o COFINS eles são alíquota única. O PIS é 0,65, né?
e o COFINS 3%. Então, de cara, eu já tenho 3,65% sobre o faturamento. Mais essa presunção de lucro aqui, né? Que no comércio vai dar 2,4, né? 1,2. Então, eu já tenho, olha só, tenho 3,65 mais 1,2 no comércio, certo? E mais a contribuição social sobre o lucro. Então, num comércio, o lucro presumido, ele vai me dar de percentual sobre o faturamento, ele não muda em nada do Simples Nacional. Então, eu vou ter 1,2 de imposto de renda, eu vou ter 1,08 de contribuição social, eu tenho mais 3 de COFINS e mais 0,65 de PIS. Então, sobre o meu faturamento, né, num comércio, tá? Porque é baseada num comércio. Se eu vender 100 mil reais, eu vou ter 5,93% sobre essa venda para pagar dos impostos no lucro presumido. Se for serviço, é bem mais. Né? Serviço dá 14,33%. Então, ele não diferencia em nada do Simples, pois a sua base de cálculo é o faturamento, certo? E quem pode ser lucro presumido? Né? As empresas que não são obrigadas ao lucro real, ou seja, qualquer tipo de empresa que não é obrigada ao lucro real pode ser lucro presumido. E quem fature até 78 milhões, certo? Quem faturou no ano até 78 milhões pode ser lucro presumido. Se ultrapassar 78 milhões, independente da atividade, tem que ser lucro real. E também pode ser lucro presumido quem saiu do lucro arbitrado. O lucro arbitrado, pessoal, só para vocês entenderem, eu coloquei lá no começo, o lucro arbitrado ele é similar ao lucro presumido, só que ele é arbitrado com um adicional, certo? Ele é arbitrado com um adicional de 10%. Então, uma empresa, né, que sonega, uma empresa que foi, né, vistoriada, foi fiscalizada pela Receita, constatou algumas irregularidades fiscais, sonegação, evasão fiscal, qualquer tipo de maracutaia, ela vai ser arbitrada por um período. O governo ele vai arbitrar o lucro, mas com adicional. Tá? Então é como se fosse um lucro presumido com uma penalização, certo? E o lucro presumido, a base de cálculo dele é o faturamento. Agora chegamos lá onde eu queria, né? O famoso lucro real. Eu costumo dizer para os meus clientes que o melhor enquadramento que existe é o lucro real, tá? O lucro real, independente do tipo de atividade, independente da quantidade de faturamento, o lucro real é o melhor regime tributário. Mas por que, Alex? Porque, como o próprio nome diz, o lucro real, eu só vou pagar se eu tiver lucro. Se eu tiver prejuízo, eu não pago. Eu consigo pagar exatamente sobre aquele acréscimo patrimonial. Só sobre aquilo que acrescentou patrimonialmente na empresa. Né? Inclusive, né, a sistemática do lucro real nos Estados Unidos ela é adotada até para a pessoa física. Então, a pessoa física que vai declarar seu imposto de renda pessoa física, né, ela tem a possibilidade de lançar as suas rendas, independente da atividade, tá, pessoal? Independente da atividade, seja um vendedor de jornal, né? Seja qualquer tipo de atividade, pessoa física. Ele é um vendedor de jornal, entregador de jornal e vai declarar seu imposto nos Estados Unidos. Ele vai declarar a sua renda e vai declarar também as suas despesas. E a partir do resultado, ele vai pagar ou não imposto de renda para o governo. Né? Diferente daqui, que o livro caixa, no caso, é liberado apenas para algumas atividades. Né? No caso, as profissões regulamentadas. Por exemplo, um funcionário, ele só vai ter a opção de ter ou desconto simplificado, que é 20%, ou se ele optar pelo completo e vai abater apenas algumas despesas. Né? No caso do imposto de renda da pessoa física, um empregado,
ele opta pelo método completo. O método completo é como se fosse o lucro real na empresa. Só que ele limita algumas despesas. Ele só abate, né, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física despesas médicas e despesas com educação. Né? E lembrando que a educação ainda o governo limita. Então, já o lucro real nas empresas, não. E lá nos Estados Unidos, pessoal, tem despesa voltada para a atividade, abate, tá? Abate da base de cálculo. Isso nós vamos chegar nesse nível ainda. Eu creio que o Brasil ainda vai chegar nesse nível, mas até lá estaremos pagando imposto sobre receita. Né? Nós não estamos pagando imposto sobre lucro, nós estamos pagando imposto sobre receita, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica que não é lucro real. Então, qualquer empresa pode optar pelo lucro real. Alex, a vendinha da esquina pode ser lucro real? Sem problema. Tá? Não há impedimento para optar pelo lucro real. Só que existem algumas obrigações que tornam obrigado a ser lucro real. Quem fatura acima de 78 milhões ano, bancos são obrigados a ser lucro, né? Corretora de título, bolsa de valores, cooperativas, exceto as de consumo. Tá? Então, todas as cooperativas, inclusive as cooperativas de crédito, né? No caso Sicredi, Sicobi, elas são obrigadas a ser lucro real, tá? Porque elas não são cooperativas de consumo. Né? Quem tem lucro oriundo do exterior também é obrigado. Né? Essas empresas de assessoria creditícia que está em alta agora, né? A compra de passivos, são essas empresas que têm advogado e são especializadas em fazer negociação de dívida. Ela vai na Casa Bahia, compra as dívidas da Casa Bahia, vai na Vivo, compra a dívida da Vivo e tenta negociar, né, com os seus credores. Então, são alguns exemplos que devem ser lucro real, mas nada impede que um comércio pequeno, que uma prestadora de serviço pequena opte pelo lucro real, tá? Nenhum problema. Esses casos aqui são os casos que são obrigados a ser lucro real, tá? Também não é unificado os impostos. Só que o lucro real, pessoal, ele trabalha pelo regime de não cumulatividade. Ou seja, o regime de não cumulatividade é aquele que me dá o débito e me dá o crédito. Ou seja, tudo que eu compro que seja voltada para a atividade da empresa me dá direito a aproveitar, certo? Então eu só vou pagar sobre o meu lucro. Ah, mas o lucro real ele não é tão vantajoso para o PIS, para o COFINS e para o ICMS. Engano de você, engano. Porque se eu tenho vou abrir o Excel aqui, se eu tenho uma compra que me dá direito a crédito, certo? Eu tenho lá uma compra de R$ 1.000, por exemplo, né? Eu tenho ICMS, PIS, COFINS, ok. Então, se eu tenho direito de ICMS, eu vou ter aqui, ó, 17. Aqui eu vou ter 1,65 e aqui eu vou ter 7,5, certo? 7,6%. Então, quando eu vender essa mercadoria, se eu vender ela por R$ 2.000, eu só vou pagar o ICMS, o PIS e o COFINS sobre 1.000, certo? É só sobre o lucro, tá? Então, a sistemática do lucro real, quando você ouvem falar a questão da sistemática do lucro real, é um regime de não cumulatividade. Eu só pago os impostos em cima do que eu joguei de margem de lucro. Então, a questão de lucro real não é só no aspecto imposto de renda, tá? O lucro real, ele também leva em consideração os outros impostos também.
porque é a lógica da não cumulatividade. Ou seja, é a forma mais justa, certo, de recolher qualquer tipo de tributo. Seja tributo em cadeia, seja tributo pelo lucro, né? Seja tributo sobre propriedade, não importa. Eu só vou pagar sobre aquilo que realmente aumentou no meu capital, né? Sobre aquilo que eu aumentei de receita, de riqueza, certo? Então, o imposto de renda, ele sempre vai ser 15% e a contribuição 9%. Só que o que muda, né, não é a alíquota, o que muda é a base de cálculo. A base de cálculo é o lucro, tá? Outra vantagem, não tem limite de faturamento, certo? Nem mínimo e nem máximo. Uma empresa que vende R$ 1.000 por mês, ela pode ser lucro real, sem problema nenhum. E uma empresa que vende 1 bilhão, ela também pode ser lucro real, certo? Então, a questão de faturamento, ela não entra no aspecto do lucro real, tá? Pode ter sócio pessoa jurídica, pode ter sócio residente no exterior. E outra questão, benefício no abatimento de despesas. São as despesas dedutíveis. Ou seja, tudo que a empresa gasta, né, para produzir receita, tá? Qual é o conceito de despesa? Despesa é tudo que se gasta para gerar receita. Então, todos os meus custos, todas as minhas despesas voltadas para gerar receita, elas são dedutíveis, né? Então, tudo que tem a ver com a atividade da empresa, eu posso abater do lucro real, certo? Só que existem, né? Existem algumas despesas que são indedutíveis no lucro real. Então, eu gostaria de bastante atenção, né? Eu tenho as despesas voltadas para a atividade, né? Que são dedutíveis. Só que dentro dessas despesas, eu tenho algumas que, olha só, a contabilidade fiscal me permite abater qualquer tipo de despesa. Só que a contabilidade do lucro real, ela, segundo o decreto 3.000, que é o que regula o imposto de Brasil, ela me dá algumas situações em que eu não posso abater do meu lucro, certo? Ou seja, são despesas fiscais, mas não são despesas reais. Ou seja, são despesas que eu levo para a DRE, são despesas que eu levo lá para o SPED contábil, né? Eu levo para lá. Só que para efeito do cálculo do lucro real, para achar a base de cálculo do lucro real, para eu pagar o imposto de renda da pessoa jurídica no lucro real, existem algumas despesas que não são dedutíveis. Então, nós temos despesas dedutíveis e despesas indedutíveis. Ou seja, o fisco, né, o fisco para diminuir sonegação, para diminuir, no caso, elisão fiscal, ele disse assim, ó, existem algumas despesas que eu não vou aceitar vocês diminuírem da DRE para efeito da base de cálculo do lucro líquido para vocês pagarem o imposto de renda. Então, as despesas indedutíveis, pessoal, elas devem ser adicionadas no valor. Ou seja, se eu tenho um lucro fiscal de 1.000, né, tem um lucro fiscal de 1.000 e o reflexo desse 1.000, né, tem despesa com brinde, eu tenho que somar essa despesa com brinde. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, eu tenho, né, receitas e tenho despesas. Aí eu tenho aqui, ó, despesa com salários. Aí eu tenho despesa com aluguel e eu tenho despesas com brindes, por exemplo. Então eu tenho lá uma receita de 1.000, aí eu tenho salário 50 e eu tenho 100 e tenho 50 aqui. Então meu lucro, né? Meu lucro antes, por isso que chama layer, ou seja,
lucro antes do imposto de renda, certo? Ele vai ser a soma desse menos este menos este aqui. Então, beleza. Esse seria meu lucro fiscal, certo? Então, o lucro fiscal, 800. Só que a lei diz o seguinte, né? A lei diz que existem algumas despesas que são indedutíveis. Eu não posso deduzir, né, para efeito do imposto de renda. Então, automaticamente, eu preciso fazer no LALUR, certo? Eu preciso adicionar as despesas indedutíveis. Nós vamos fazer o LALUR na prática, tá? Pode ficar despreocupado. Então, eu tenho lá lucro, R$80, 800. Aí mais despesas indedutíveis. Aí eu tenho com brindes 50. Então, automaticamente, agora, olha só, a base de cálculo do lucro real, ela é 850. Então, eu preciso pagar imposto de renda à pessoa jurídica. Eu preciso pagar imposto de renda à pessoa jurídica. Ótimo. Eu preciso pagar imposto de renda pessoa jurídica em cima de 850. Então, lá no meu passivo, eu vou ter lá IRPJ a pagar soma desse vezes 15%. Tá? Então, esse será o meu imposto de renda a pagar. Por quê? Porque eu apurei o lucro real. O lucro real é diferente. O lucro real é diferente do lucro fiscal, certo? O lucro fiscal deu 800, porém, o lucro real deu 850. Tá? Então, essa diferença entre os dois, ela é normal. Por quê? Porque dentro da legislação, eu tenho algumas despesas que são indedutíveis. Então, eu preciso somar essas despesas para a apuração do lucro real. Por isso que fala que a questão do lucro real é difícil. Não é que o lucro real é difícil. Né? O lucro real tem algumas particularidades e eu preciso apurar o lucro fiscal, certo? E preciso apurar o lucro real. Eles são totalmente diferentes segundo a legislação, né? Então, eu preciso somar. Então, despesas indedutíveis. Olha só. Provisões, né? Qualquer tipo de provisão de perda, exceto a provisão de devedores duvidosos. Ela é totalmente dedutível. Então, se eu provisionei, por exemplo, uma perda, provisão de despesa com pneu do veículo, e o pneu do veículo não estourou, eu não tive essa provisão. Então, qualquer tipo de provisão não realizada, ela é indedutível, tá? Essa questão aqui, ó, arrendamento mercantil. Então, também, despesa com arrendamento mercantil, ele é indedutível, certo? Exceto se for de bens destinados à atividade da empresa e desde que não caracterizem possível compra após o arrendamento, no caso, o leasing, né? Então, por exemplo, o meu carro ele é leasing, né? Porque foi a forma mais barata de financiamento. Então, beleza, eu comprei meu carro,
Só que no leasing, pessoal, eu, como arrendatário, eu sou obrigado a ficar com o bem depois de acabar o arrendamento. Então, isso não é despesa, isso é investimento, certo? Então, quando eu faço um leasing, né, quando eu faço, no caso, arrendamento mercantil, né, ou arrendamento comercial, vocês podem ver esse termo também. Então, quando faz um arrendamento em que, no final do contrato, esse bem, a propriedade desse bem, vai ser transmitida para mim, isso não é despesa, isso é investimento. Então, tem que debitar imobilizado e creditar caixa. Não posso debitar despesa com arrendamento e creditar caixa. Não é despesa, é um bem, é um investimento. Agora, quando esse arrendamento ele não me dá a opção de compra no final, aí sim ele é uma despesa e é uma despesa dedutível, ou seja, é uma despesa que vai continuar desde que seja voltada para a atividade da empresa, certo? Se não for um arrendamento, eu tenho um mercado, né? Eu tenho um supermercado e faço um arrendamento rural. Não, tem nada a ver com a atividade da empresa. Então, aquele valor que eu pago de arrendamento, certo? Não é despesa dedutível. Tem que indeduzir, ou seja, eu preciso somar ela aqui, ó. Somar ela aqui, ó. Assim como a despesa com brinde, eu também vou somar aqui, ó, no caso, né, o arrendamento, certo? O arrendamento rural aqui, ó. Também eu vou somar ele aqui, supondo que seja 100, meu lucro real já vai subir para 950. Aqui, ó. Então, a base de cálculo será 950. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Ou seja, arrendamento mercantil, exceto se for de bens destinados à atividade da empresa e desde que não caracterizem possível compra após o arrendamento, após o término do contrato. Se deu a opção de compra, né? Vocês assinam o leasing lá. O leasing mais comum é veículo, né? É o mais comum. Aí você faz um leasing de veículo, mas ele lá na cláusula lá, ele te dá a opção de compra. Então, não é despesa, é investimento. Tem que debitar veículo e creditar financiamentos a pagar. Simples assim. Tanto é que a Lei 11.600, antes da 11.608 de 2008, ela era tida como despesa. Esse bem, por incrível que pareça, ele estando sobre a administração da empresa, estando sobre a responsabilidade da administração, ele não era considerado como ativo, ele era considerado como despesa. Só era considerado como ativo, né, após o término do contrato. E quando transferia a propriedade do bem para a empresa, e aí a empresa jogava esse valor do ativo lá no ativo. Então, era uma defasagem de patrimônio. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço um leasing, eu assumi total responsabilidade daquele bem. É como se fosse uma locação com compra no final, né? Isso é o entendimento de leasing. E ele já está sobre a minha responsabilidade, ele está gerando receita para a minha empresa, ele vai ficar na empresa por mais de um ano, são as características do imobilizado. Então, antes da 11.608, os arrendamentos, os leasing não eram considerados como ativo, tá? Só era considerado como ativo depois que o bem era transferido para a empresa. Outra questão, a alimentação dos sócios e do administrador. Qualquer tipo de despesa com a alimentação do sócio e dos administradores também são despesas indedutíveis. Pessoal, não é que eu não vou jogar aqui na DRE. Eu vou jogar nessa primeira DRE normal. Eu só vou ter que somar ela aqui para apuração do lucro real, para me dar o valor do meu imposto de renda a pagar. A minha DRE fiscal vai ser essa, normal. Eu vou apresentar para o banco essa DRE, vou apresentar para a Receita essa DRE normal. Apenas para efeito de cálculo do lucro real,
é que eu vou adicionar algumas despesas que são indedutíveis, que são essas aqui que a gente está vendo. Tá? Despesa com brinde. A despesa com brinde, pessoal, ela também é indedutível. Inclusive, todos os demais impostos, ICMS, o PIS e o COFINS, eles incidem sobre brindes. Tá? Então, a questão de brinde, quando eu adquiro o brinde, eu pago ICMS, eu pago o PIS, eu pago o COFINS, mesmo se vir lá no 5.910, que é o CFOP do brinde, não tem problema. Ele automaticamente ele vai ser tributado. E eu preciso depois dar baixa nesse brinde, certo? E essa é uma despesa indedutível, eu preciso somar na apuração do valor, certo? A contribuição social sobre o lucro também. Depreciação acelerada. Olha só. A depreciação acelerada é uma forma de depreciar mais rápido. A legislação, ela permite às empresas aumentarem a depreciação. Ou seja, se é para 10, fazer em 5. Só que essa sistemática, ela é uma sistemática indedutível, ou seja, a depreciação normal, beleza, aquela regida pela Receita Federal, aonde nós temos veículos que são 10 anos, imóveis, máquinas, né, que são 25, então aquela depreciação da Receita Federal, beleza. Agora ela me permite eu acelerar a minha depreciação, né? Só que essa aceleração da depreciação ela também é uma despesa indedutível. Agora essa aqui, né, eu acredito que seja nova para vocês. Alguém já ouviu falar? Alguém aqui, né, deixa eu voltar aqui, ó. Alguém já ouviu falar em método de equivalência patrimonial? Alguém já ouviu falar nesse termo? Método de equivalência patrimonial? Não? Olha só, eu vou explicar o método de equivalência patrimonial a grosso modo, tá? Então, olha só, eu tenho uma empresa, certo? E eu tenho lá no meu ativo ações da empresa A, né? Tem lá no meu ativo ações da empresa A. Beleza. Eu tenho R$1.000, certo? Então, eu tenho aqui a empresa Santos. Beleza. Aí a empresa A, ela está fechando a contabilidade dela, certo? Ela tem lá capital social e parte desse capital social é do sócio empresa A, né? É aqui, ó, R$1.000 e parte desse capital é o sócio João, por exemplo. Então ela tem R$1.000, ela tem um capital de 2, tem um PL de 2. Beleza. Até aqui tudo bem. Aí a empresa A, ela tem uma DRE, certo? Tem uma venda de 100 mil e tem um custo de 50. Logo ela tem um lucro de 50 mil. Beleza. Ela teria que ter aqui, ó, reservas de lucros 50 mil. Automaticamente o PL dela subiu aqui para 52. É isso? Ok. Agora eu pergunto para vocês, né? A empresa, essa empresa Santos, ela tem R$1.000 sobre a empresa A, certo? Lembra que eu disse que no fritar dos ovos, no final das contas, o PL fica para quem? O PL não fica para os sócios? Então, se essa empresa A aqui, ó, essa empresa A, se ela resolver fechar,
né? Ah, vou fechar, né? Qual vai ser o valor, né? O valor que essa empresa Santos vai receber oriundo dessas ações? Vai ser R$ 1.000? Quem se habilita? Olha só, eu tenho a empresa A, ela tem um PL de 52 mil, que é oriundo, né, do capital social de 2 e mais uma reserva de lucro de 50, certo? Então ela tem um PL, a empresa A tem um PL de 52 mil reais, certo? Se essa empresa A falar, não, vou fechar as portas, a empresa Santos, ela tem R$ 1.000 dessa empresa. Ela só vai receber 1.000 se essa aqui fechar? Eu acho que não. Isso, não. Isso mesmo. Por quê? Porque no fritar dos ovos, os sócios ficam com 52 mil. É isso? Esse é o valor que vai ficar para os sócios. Vai E estar se lá no, cada, vai tá e lá se no cada, ativo, né? Pode falar. e se cada sócio ele tem no capital social é 2.000, se cada sócio ele tem 1.000, então vamos colocar que vai ser metade para cada um? Isso, menino. Olha só. Então, cada um aqui ó, tem 50%. É isso? 50%. No caso aí, a divisão, então, sempre vai ser uma porcentagem de quem vai ter, vamos por assim, Do o capital capital. social. Se um tem, vamos colocar R$ 1.500 e o outro tem 500, Sim. vai ser dividida a porcentagem para cada um. Proporcionalmente. Todo contrato social ele tem o valor e tem o percentual que corresponde àquele valor, certo? X%. Se eu tenho um capital social de 100 mil total e eu tenho 90 e o meu outro sócio tem 10, significa que eu tenho 90% do PL daquela empresa. Então, nada mais é do que 50-50. Então, não vai ser 52 que vai para a empresa Santos, vai ser 52 dividido por 2. Então, vai ser 26 mil, certo? Então, automaticamente, o método de equivalência patrimonial, ele é baseia-se no investimento inicial versus o PL da investida. Ou seja, o meu retorno, ele vai ser baseado no que o PL da minha investida me traz. Então, olha só, nesse caso aqui, a DRE da empresa Santos. Olha só, eu tenho lá, DRE da empresa Santos. Tem receita não operacional, que é uma receita operacional, né? Receita do método de equivalência. Então, eu tenho uma receita aqui, ó. Se eu pegar, né? Se eu pegar 52 dividir por 2, eu tenho 52 dividido por 2, eu tenho 26. Menos 1 que eu já tinha, eu tenho 25 mil aqui, ó, de uma receita, certo? Automaticamente, o meu investimento aqui, ó, ele vai para 26 mil. Porque o reflexo, né, da DRE, da investida, foi para o PL. E quem é o dono do PL? Quem é o dono do PL são sócios. Então, o sócio precisa registrar isso. Por quê? Porque se fechar essa empresa, ele vai ter 26 mil a receber. Assim também é quando tem prejuízo, tá? Assim também é, vamos supor que essa empresa tinha uma reserva de lucro de 50 mil, beleza. Aí ela teve uma receita de 100
e teve um custo, no outro ano, um custo de 200. Então, aqui já não vai conseguir nem pagar. Vamos colocar aqui um prejuízo de 130. Automaticamente ela teve um prejuízo aqui, ó, de 30 mil reais. Então já não foi lucro. Já foi prejuízo. Certo? Foi prejuízo de 30 mil. Então automaticamente esse prejuízo aqui, ó, diminuiu aqui, ó. Diminuiu. Então automaticamente eu fico só com 20. E eu preciso ajustar esse valor. Certo? Já não é mais 26. Agora, em vez de ser receita, eu tenho uma despesa não operacional, certo? Então, despesa com método de equivalência patrimonial. Ou seja, eu preciso agora achar o valor das minhas despesas. O meu prejuízo foi 30, é isso? Então, automaticamente eu preciso colocar essa despesa aqui, ó, 15 mil, certo? Automaticamente eu vou diminuir 15 mil aqui, ó. Não vai ser 26, certo? Vai ser 26 menos 15, certo? Automaticamente vai ser 10 mil. Sim? 10 não, 11. Isso, 11 mil. Essa despesa aqui, ó, ela vem na DRE da Santos. É isso que está dizendo aqui, ó. Tá? Despesas oriundas do método de equivalência patrimonial. É uma despesa indedutível. Eu vou colocar na minha DRE para apresentar para os meus sócios, para apresentar, né, a minha DRE fiscal, certo? Eu vou colocar ela porque é um prejuízo, isso reflete nas ações que eu tinha nela, certo? Automaticamente eu não posso deixar isso aqui sem lançar. Por quê? Eu já não vou ter mais 52, né? Eu vou ter aqui agora apenas 24, certo? Por quê? Porque eu tive um prejuízo que abateu eu tinha 26, diminuí 50%, baixou para 11, ok. E eu preciso lançar isso na minha DRE, porque isso é um prejuízo para mim. Porque eu sou o dono dessa empresa aqui, eu sou dono dela. Então, eu sou responsável por isso. Então, automaticamente eu preciso lançar isso na DRE. Só que ela é uma despesa indedutível do meu imposto de renda. Eu não posso, eu vou levar em consideração na DRE fiscal normal, mas para apuração do lucro real eu teria que somar ela aqui, ó, certo? Teria que somar aqui, ó, despesa com média equivalência. Eu teria que colocar ela aqui e somar, e automaticamente o meu lucro ele ia ser maior, tá? A questão do lucro real, pessoal, é a forma mais justa de você apurar um imposto. Como eu disse, ele é baseado no regime da não cumulatividade, ou seja, na compra eu tenho direito e na venda eu tenho dever, né? Todo o curso de vocês foi voltado nos lançamentos com base em lucro real, tá? Então, a semana que vem eu pretendo passar para vocês um comparativo entre os 3 principais regimes. O MEI eu não vou nem fazer, né? O MEI é guia única, é bem simples. Mas eu vou passar para vocês a questão de um comparativo, né, entre lucro real, lucro presumido e simples nacional, tá? Para a gente saber qual que é a melhor situação. Mas nós temos que ter em mente uma questão não apenas tributária. Nós temos que ter em mente que existem algumas situações que nos impedem, por exemplo, né, de optar pelo simples, né? Eu tenho algumas situações que me impedem. Então, por exemplo, né, não é só a questão eu falo que planejamento tributário não é apenas a parte tributária, a parte de valor. Planejamento tributário, existe uma série de variáveis para eu chegar num consenso, tá? Então, como que eu vou fazer um comparativo de simples nacional com uma empresa, né,
que fabrica bebidas. Eu não consigo. O Simples Nacional nem vai entrar nesse comparativo, né? Então, não é apenas o conceito valor, né? A questão de planejamento tributário, de comparativo entre os regimes, não é apenas valor. Tem que levar outras variáveis em consideração, né? Por exemplo, um banco. Necessariamente, um banco precisa ser lucro real. Então, ele não tem como eu fazer um comparativo, né? Diferentemente, né, de um comércio. Um comércio eu posso comparar os 3 regimes, né? Só que, por exemplo, se eu tenho um comércio onde eu tenho, né, o sócio administrador, ele também é sócio, né? Ele também é sócio de outra empresa que não é simples, aí eu tenho que ver a questão do faturamento das duas, para ver se não ultrapassa os 4 milhões e 800 do ano, né? Então, é uma série de fatores que envolve a questão de planejamento tributário, tá? Então, o que eu queria passar para vocês hoje era essa questão dos 3 regimes. A gente vai fazer exercício a semana que vem. O aspecto, eu vou soltar uns 2 exercícios agora para vocês ir se familiarizando, né? A questão do Simples Nacional. A questão do Simples Nacional, ela hoje, o cálculo do Simples Nacional é uma tabela progressiva. Ou seja, quanto mais se fatura, mais se paga, tá? Eu vou passar uma tabela, vocês vão usar só comércio, tá? Vocês não vão usar outro tipo de atividade, porque existem N tabelas, são 72 tabelas no Simples Nacional. Então, para cada atividade, né, existe uma regra, mas eu vou passar o anexo 1 ou o anexo 2, que é comércio. Vocês vão usar apenas uma tabela para efeito de cálculo, porque cada atividade usa uma tabela que leva em consideração o percentual de PIS, o percentual de COFINS, o percentual de IS, o percentual de ICMS e de ISS, né? O que eu queria passar para vocês hoje era principalmente a questão do lucro real, né? Porque vocês viram até hoje toda a sistemática, né? Toda a sistemática do lucro real que vocês viram, todos os cálculos que vocês fizeram, todos os balanços que vocês fizeram foram com base no lucro real. Agora vocês vão fazer o lucro real na unha, vocês vão ver a essência do lucro real de uma forma um pouco mais prática, não apenas de lançamento. Eu vou passar a questão do lucro real para vocês apurarem o lucro real, como o próprio nome diz, o real, né? A parte real do cálculo para o imposto de renda, tá? Então, eu gostaria que